Tragédia. Hoje tudo foi revelado. Profecia de Padre Pio se cumpre em cenário triste. O que você vai ouvir agora pode abalar sua fé ou reacendê-la. Algo foi quebrado no invisível. Algo foi selado nos céus e se rompeu aqui, entre nós. As palavras que pareciam esquecidas num pergaminho antigo, hoje ganharam carne, dor e pranto. Aquilo que muitos ignoraram, zombaram, chamaram de fanatismo, agora está diante dos olhos, mas só enxerga quem ainda não endureceu o coração. Você sente que o mundo mudou, que há algo no ar, algo que ninguém explica, mas todo mundo sente? Pois Padre Pio viu isso, e ele avisou. E o que ele previu não é fábula, não é história de avó. É a realidade atravessando nossas casas, calando nossos risos, pesando nas nossas noites. Você vai entender por que tanta gente está acordando no meio da madrugada com o peito apertado. Não é psicológico, é espiritual. E se você já sentiu isso, você não está só. Fique comigo até o final. O que está por vir pode mudar sua vida, ou pode salvá-la. Muitos estão sendo cegados por distrações, mas você foi escolhido para enxergar. Essa mensagem é um aviso espiritual direto, um alerta, um presente. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria pode ser a resposta de oração que você nem sabia que estava fazendo. Ele está no primeiro comentário fixado. Baixe agora e escreva nos comentários. Amém? Eu recebi este sinal e aceitei o chamado. Você vai se surpreender com o que vai acontecer nas próximas horas. Sabe quando o silêncio dentro da casa parece mais alto do que a própria televisão ligada? Quando o vento bate na janela, mas parece vir de dentro, como se alguém chamasse por você sem voz? Há pessoas sentindo isso agora, em várias partes do mundo, principalmente os que estão vivendo com um aperto que não sabem de onde vem. O nome disso é anúncio. É o que os antigos chamavam de sopro de profecia. E Padre Pio sabia reconhecer esses sinais. Ele via antes, e quando falava, as paredes tremiam. Hoje, as paredes estão tremendo de novo, só que ninguém quer admitir. Só quem já teve a alma lavada em oração entende esse tipo de silêncio. Padre Pio não falava por vaidade. Ele não queria palco. Ele fugia da fama. Mas quando abriu a boca para revelar o que via, não foi para convencer os teimosos, foi para alertar os aflitos. Ele via uma igreja dividida, almas perdidas nos próprios desejos, mães chorando por filhos que já não rezavam mais. E pior, via o orgulho nos rostos daqueles que diziam falar em nome de Deus, mas estavam com os bolsos cheios de ouro e o coração vazio de misericórdia. Ele viu o que está acontecendo agora e disse que haveria um tempo onde o povo iria sentir a ausência de Deus como quem sente fome no osso. Esse tempo chegou. As filas de hospitais não são só por causa de doenças. Tem gente ali pedindo cura que não é do corpo, é do espírito. E ninguém fala disso. Ninguém olha nos olhos da senhora sentada no banco da espera com um terço escondido na bolsa. Mas Deus olha, e Padre Pio chorava por elas. Mulheres que deram tudo, criaram filhos, sustentaram famílias, oraram por décadas, e agora sentem que foram esquecidas. Mas não foram. É por elas que esse alerta foi deixado. Se você sente que essa dor é sua também, você precisa ouvir até o fim. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. O mundo está mais barulhento, mas ninguém escuta ninguém. As pessoas falam, opinam, gritam, mas não ouvem os sussurros que vêm do alto. Você já percebeu isso? Que tudo parece urgente, menos o que realmente importa, pois Padre Pio previu esse tempo de distração. Ele viu os olhos desviados, os corações fechados e alertou:
Haverá uma noite longa, onde poucos terão luz própria, e essa luz não será de vela, nem de lâmpada, será da fé. Daquela fé simples que nasce na cozinha enquanto se faz o café, ou naquela lágrima que cai sozinha depois da oração da madrugada. É esse tipo de fé que vai sustentar os escolhidos. E não é exagero. Há escolhidos, não porque são melhores, mas porque ainda acreditam mesmo com tudo desmoronando. Você é um deles? Ainda acredita quando os noticiários só mostram morte, quando seu telefone só toca com notícias ruins, quando ninguém pergunta como você está de verdade? Se você ainda dobra o joelho, mesmo sem forças, essa mensagem é para você. Há um lugar onde o tempo não corre como aqui. Um espaço entre a última lágrima da noite e o primeiro pensamento da manhã. É ali que Padre Pio ainda fala. E muita gente tem ouvido, só que não com os ouvidos. Com a alma, ele tem aparecido. Sim, há relatos. Mulheres simples, senhores de fé antiga, viúvas que rezam pelos filhos que se afastaram. Eles dizem que sentem uma presença forte, mas doce, uma paz que chora. E depois disso, algo muda. Um sinal acontece. Pode ser pequeno, mas é sempre preciso. E quando você sente, sabe, não foi acaso. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Não. Há mais tempo para viver, como se nada estivesse acontecendo. Os céus estão gritando, mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Há um peso no ar, uma espera ansiosa, como se algo estivesse prestes a cair sobre todos nós. Padre Pio falava que antes da purificação viria um tempo de grande confusão espiritual. E veja ao seu redor. O que mais se vê é gente perdida, brigando por coisas pequenas, esquecendo do essencial. Onde foi parar a fé que sustentava famílias inteiras? Onde estão os joelhos calejados de oração? O que restou foram telas acesas e corações apagados. Se você ainda sente vontade de rezar, mesmo que seja só em pensamento, não ignore isso. Porque esse desejo não vem de você. É chamado, e poucos estão ouvindo. Mas quem ouve precisa responder. Não com palavras bonitas, mas com entrega, com silêncio, com presença. Não é sobre religião, é sobre vida, é sobre alma. E Padre Pio sabia disso. Ele dizia: quem não sente mais a dor dos outros já perdeu parte da própria alma. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As pessoas estão sendo chamadas, mas poucos reconhecem. Entre esses poucos, há quem esteja vendo agora, sim, você. Há algo em você que ainda busca, ainda espera, ainda acredita. Mesmo cansada, mesmo desapontada, você ainda tem uma chama acesa. Não permita que apaguem isso. Não permita que o mundo te convença de que é tarde demais, ou que ninguém mais se importa. Padre Pio ainda intercede, e para alguns ele aparece. Não como nas histórias dos santos antigos, mas no olhar de uma criança que sorri sem razão, num cheiro de igreja que invade o quarto, numa música que toca e faz chorar sem motivo. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Ai, se você acha que isso tudo é exagero, é porque ainda não percebeu o quanto o mundo já não é mais o mesmo. Basta olhar em volta. Quantas pessoas você conhece que já não dormem como antes? Que sentem peso no peito, mas os médicos não encontram nada? Que se afastaram da fé sem perceber, como quem esquece um casaco numa estação fria? O vazio está ganhando espaço, devorando casas, destruindo lares por dentro. E tudo isso já tinha sido alertado. Mas quem ouviu?
Quem teve ouvidos para o que Padre Pio gritava em oração, mesmo em silêncio? Só quem já passou pela noite escura da alma entende o que está acontecendo. Há um movimento silencioso tentando apagar os sinais. Eles ridicularizam o espiritual, zombam da fé, chamam de loucura aquilo que vem do alto. Mas mesmo assim, alguns ainda sentem. Quando a vela se apaga sozinha, quando o relógio para sem motivo, quando o nome Padre Pio aparece 3 vezes no mesmo dia. Coincidência? Não. É chamado. É resposta. E é agora. Não ignore. Porque o tempo da decisão chegou. A escolha é entre sentir Deus agindo ou continuar vivendo como se Ele tivesse desistido de você. Mas Ele não desistiu. E esse vídeo é a prova. Você já parou para pensar por que tanta coisa deu errado de repente? Por que pessoas próximas mudaram com você sem explicação? Por que seus planos estão emperrados, como se algo invisível estivesse segurando você? Nem sempre é azar, nem sempre é destino. Muitas vezes é um alerta espiritual. Padre Pio chamava isso de bloqueio de proteção divina. Às vezes, Deus trava tudo para evitar sua destruição. Mas quando a alma não escuta, o corpo sofre. O mundo espiritual fala o tempo todo, mas só escuta quem está atento. E hoje, se você está ouvindo isso, é porque ainda há tempo para reverter. Mas não muito. Você vai se lembrar do que ouviu aqui nas próximas noites. Vai lembrar quando sentir aquele arrepio que não é frio. Vai lembrar quando algo disser no fundo da sua alma, agora. Porque quando Deus decide falar, Ele usa tudo, um vídeo, um sinal, uma dor, uma palavra. Padre Pio dizia que muitos se perdem não por maldade, mas por distração. E talvez essa seja a sua última chance de parar de se distrair. Sério, a maioria só acorda quando perde tudo, quando não tem mais com quem contar. Mas você ainda pode decidir antes disso. Deus ainda está chamando, mas não por muito tempo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Sabe aquela sensação de que algo ruim está para acontecer, mas você não consegue explicar? Como se a atmosfera estivesse pesada, como se o céu estivesse fechado mesmo em dias de sol. Isso é real. Não é coisa da sua cabeça. Tem gente boa sentindo isso. Tem idosos rezando em silêncio, mães chorando no banheiro para que ninguém veja, filhos tentando entender por que estão tão vazios, mesmo tendo tudo. O mundo perdeu o centro. E essa foi a grande dor que Padre Pio viu se aproximando. Ele falava que haveria uma geração que não saberia mais chorar de verdade, que transformaria a dor em piada, que zombaria da fé até o último minuto. E esse minuto chegou. Você quer mesmo esperar mais sinais, mais perdas, mais doenças inexplicáveis, mais noites em claro, ou vai finalmente entender que essa dor aí dentro é o seu chamado? Não é em coincidência você estar ouvindo isso. Não é acidente, é urgência. É o céu tentando te alcançar antes que tudo desmorone de vez. Não se engane, há forças espirituais em movimento. E só vai resistir quem estiver selado. E esse selo não é visível, ele é interior. Padre Pio dizia que o coração que se abre para Deus vira abrigo contra a tormenta. Mas quem fecha o coração vira alvo fácil. Você está selado ou exposto? Não. Espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As visões que Padre Pio teve do futuro eram tão dolorosas que por muitas vezes ele sangrava em silêncio após descrevê-las. Suas estigmas não vinham só das mãos, mas da alma. Ele dizia que via mães enterrando filhos por causa de uma guerra invisível. Via igrejas sendo invadidas por ideias que pareciam boas, mas carregavam veneno.
Ele via o olhar perdido dos fiéis e rezava com lágrimas. As pessoas não entendiam, achavam exagero, até que começaram a viver o que ele dizia. Agora é tarde para duvidar. É hora de ouvir, ou se perde tudo. Você sente que está lutando sozinho, como se ninguém entendesse o que você passa. Como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta. Você não está sozinho. Essa solidão espiritual é o sintoma de quem foi separado. Você está sendo separado para algo maior. Mas para isso, precisa resistir. E resistir, hoje, é um ato de fé radical. Não se trata de ir à igreja apenas. É mais profundo. É sobre estar com o coração em alerta o tempo todo. Padre Pio dizia: o maior milagre é continuar acreditando mesmo quando tudo parece dizer o contrário. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Quantas promessas você já fez a Deus e não cumpriu? Quantas vezes pediu livramento e esqueceu de agradecer? Quantas vezes foi salvo de algo que só depois percebeu? Há uma dívida espiritual sendo cobrada agora. Não é castigo, é justiça. E quem está com o coração em paz não teme, mas quem anda em conflito sente o peso. Padre Pio dizia que o arrependimento verdadeiro tem mais poder que 1000 orações decoradas. E talvez hoje você só precise disso: parar, sentir e se arrepender. Não com vergonha, mas com verdade. Porque Deus não despreza um coração quebrado. E quando a justiça divina desce, não há onde se esconder, nem dentro de casa, nem atrás da religião. Só a fé viva protege, só a sinceridade purifica. E se você ainda sente algo batendo aí dentro, algo que pulsa, que insiste, mesmo que fraco, então você ainda tem tempo. Mas se deixar passar, não adianta depois culpar os outros. O aviso está sendo dado. Padre Pio deixou as palavras certas. E elas estão no comentário fixado. Pegue antes que seja tarde demais. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora, se você está precisando de um milagre hoje. Quando o mundo começar a colapsar, e ele vai, só aqueles que firmaram sua casa sobre a rocha resistirão. E essa rocha não é uma construção física, é uma certeza dentro do peito. É a confiança no invisível. É o amor que não morre mesmo quando tudo mais se desfaz. Essa rocha é Cristo. E Padre Pio era um dos guardiões dessa verdade. Ele passou por tormentos físicos, foi perseguido, humilhado, caluniado, mas nunca cedeu, porque sabia, a batalha era espiritual. E o campo de guerra era o coração de cada pessoa. O seu coração está sendo disputado agora, e você precisa decidir de que lado está. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E se você sente que chegou até aqui sem forças, é porque está mais perto da resposta do que imagina. É sempre assim, quando tudo parece escuro demais, quando o chão desaparece e o silêncio machuca, é nesse ponto que o céu começa a se mover. Mas não para todos, só para os que conseguem suportar a dor sem se tornar iguais à dor. Padre Pio sabia disso. Ele dizia: há uma ferida que, quando bem suportada, vira caminho direto para o coração de Deus. E talvez hoje a sua ferida seja exatamente essa porta, mas precisa ter coragem de atravessá-la, sem medo, sem vergonha, sem desculpas. Você sente como se estivesse carregando algo que não é só seu? Um peso antigo que talvez nem saiba de onde vem. Pode ser algo da sua linhagem,
Uma dor que veio dos seus pais, dos seus avós, algo que foi passando de geração em geração, calado, escondido nos silêncios da casa, nas lágrimas que ninguém viu, e agora estourou em você, mas não para te destruir, para ser resolvido. Padre Pio dizia que o sofrimento, quando aceito com fé, limpa toda uma árvore genealógica. Você pode ser a pessoa escolhida para romper esse ciclo, mas só se decidir agora, não depois. Agora. Não subestime esse momento. Você está sendo observado. Sim, forças espirituais estão vendo o que você faz com esse chamado. Não é só um vídeo, não é só uma mensagem, é um registro nos céus. Você pode até ignorar, pode fingir que não é com você. Mas depois, quando as coisas desandarem de vez, vai lembrar desse instante, vai lembrar de ter tido a chance. E isso vai doer mais do que qualquer castigo, porque a dor do arrependimento é sempre mais profunda do que a dor da perda. E se você acha que já sofreu o suficiente, é porque ainda não entendeu o propósito dessa dor. Ela não veio para te punir. Veio para te revelar. Deus revela o ouro no fogo. E Padre Pio, que sangrava sem ninguém tocar, entendia como poucos o que significa sofrer com propósito. Ele dizia que só os marcados pela dor conseguem sustentar milagres sem se corromper. É por isso que você passou por tanto. Não foi castigo, foi preparo. Mas agora chegou o momento de entender o que vai fazer com tudo isso. Vai deixar virar amargura ou vai transformar em fé viva? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que tem rezado, mas não é ouvido? Que suas palavras parecem bater num céu de pedra? Padre Pio dizia que, às vezes, o silêncio de Deus é o som mais alto para quem tem fé. Porque só quem ama de verdade suporta a ausência sem perder a esperança. E talvez Deus tenha feito silêncio para ver se você continua. E você continuou. Mesmo fraco, mesmo duvidando, mesmo com raiva. Mas continuou. E isso conta. Isso pesa no mundo espiritual. Você acha que ninguém viu, mas o céu viu cada lágrima, cada noite sem sono, cada oração murmurada no escuro. Isso tudo está registrado. Você sente medo do futuro? Como se uma sombra estivesse à sua frente, impedindo de sonhar? Isso não é só ansiedade, é opressão espiritual. E ela vem em silêncio, como uma neblina densa que entra pelas janelas da alma. Se você está sentindo isso, é sinal de que algo foi aberto. Alguma porta espiritual foi escancarada, por você ou por alguém próximo. E se não for fechada, ela vai trazer mais confusão, mais dor, mais destruição. Padre Pio falava disso, alertava sobre lares onde se deixava de rezar, onde se permitia que o mal entrasse disfarçado de distração. E agora o preço está sendo cobrado. Você acha que não tem mais o que perder, mas sempre tem, sempre pode piorar. E é por isso que você precisa acordar. Não é exagero, não é ameaça, é urgência. Porque quando a destruição chega, ela não manda aviso. Ela só entra e só encontra resistência onde há luz. A sua casa tem luz suficiente? O seu coração ainda tem alguma chama acesa? Porque, se não tiver, o escuro entra fácil. E uma vez dentro, ele não sai sem luta. Padre Pio dizia que o mal odeia quem reza, mas teme quem reza com dor. Porque a oração de quem sofre é puro poder. Ela não precisa de palavras bonitas, de rituais complexos. Ela só precisa de sinceridade. Talvez seja isso que Deus esteja esperando de você. Que pare de fingir que está tudo bem. Que pare de se esconder até de si mesmo. E que finalmente diga, eu preciso. Porque só quando se reconhece pequeno é que se abre espaço para o milagre grande, e o seu milagre já está preparado. Falta só sua rendição, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir.
O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. O inimigo não ataca o que já é dele, ele só ataca aquilo que tem promessa. Então, se a sua vida tem sido uma sequência de quedas, perdas, traições, doenças, portas fechadas, talvez seja exatamente porque há algo grande reservado para você. E o mal quer impedir isso. Ele tenta cansar você antes da bênção. Tenta distrair você com dores e confusões. E se você não discernir, ele vence. Mas se você entender o jogo espiritual, ele recua. Porque ele sabe que quem entende o propósito da dor se torna imparável. Você precisa saber, tem gente orando por você, mesmo que você não saiba. Tem velhas senhoras ajoelhadas rezando por filhos que nem conhecem. Tem homens em silêncio entregando os fardos de outros em oração. Isso sustenta você mais do que imagina. É por isso que ainda não caiu. É por isso que, mesmo sentindo que está no limite, algo dentro de você diz: aguenta só mais um pouco. Isso não é psicológico, isso é espiritual. É o eco das orações alheias sustentando a sua alma. E você precisa honrar isso, precisa responder, precisa se levantar, mesmo com medo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Você lembra quando foi a última vez que sorriu de verdade? Não aquele sorriso social, aquele para disfarçar, mas aquele que nasce do fundo da alma, sem motivo. Faz tempo, né? E você achou que isso era normal, que era a vida adulta, que todo mundo se sente assim. Mas não é. Não deveria ser. Isso é sinal de que algo está errado no seu espírito. Algo que foi silenciado, abafado, soterrado por decepções, medos, frustrações. Mas ainda está aí, a sua alegria original, a sua essência. E Padre Pio dizia que o maior milagre é resgatar essa essência, mesmo depois de tanto sofrimento. E isso ainda é possível para você. Mas não vai cair do céu sem sua decisão. E se você não fizer nada, se apenas assistir isso como mais um vídeo qualquer, então você escolheu continuar na mesma. E tudo vai continuar igual, ou pior. Porque quando Deus manda um sinal e você ignora, o próximo sinal vem com mais força, com mais dor, com mais desespero. Você está sendo avisado. Agora, e se nada mudar depois disso, não diga que não foi avisado. Porque o que está sendo revelado aqui é mais do que palavras, é um socorro vindo do invisível. Quando Padre Pio alertou sobre esse tempo, ele não usou metáforas. Ele falou de trevas reais, de lares em silêncio espiritual, de pessoas dormindo no mesmo teto, mas vivendo em mundos separados. Hoje isso é visível. Filhos que não olham nos olhos dos pais, esposas que oram sozinhas, maridos que choram escondido no carro, famílias que perderam o elo. E sabe o que mantém todos de pé? Um fio invisível chamado esperança. Mas até a esperança cansa quando é ignorada. Você sente que está no limite? Então saiba que é exatamente aí onde Deus age, porque é só quando a gente chega ao fim das nossas forças que Ele começa a mostrar a dele. Mas só para quem permanece. E permanecer não é ficar parado, é resistir, é escolher acreditar mesmo quando tudo já desmoronou. Você já notou como os maiores milagres da Bíblia acontecem no último segundo? Quando não tem mais saída, quando a dor já virou rotina, quando ninguém acredita mais. É aí que Deus se manifesta, porque Ele é especialista em transformar o acabou em recomeço. Mas esse recomeço exige atitude, uma entrega de verdade, não superficial, não por costume. É a entrega de quem diz: eu não aguento mais sozinho. Porque Deus não responde o orgulho. Ele responde o quebrantamento. E se hoje você está quebrado por dentro, saiba que isso é mais forte do que qualquer oração gritada.
Um coração ferido que ainda acredita é a chave que abre qualquer porta no céu. Padre Pio dizia que as lágrimas têm linguagem própria, que Deus lê o que você nunca conseguiu dizer. Por isso não esconda mais, não disfarce. Você não precisa parecer forte, precisa ser sincero. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Quantas vezes você foi forte por todos? Quantas vezes engoliu o choro para não preocupar a família? Quantas vezes dormiu com o peito doendo e acordou fingindo um sorriso? Chega, já deu. Você não precisa provar mais nada para ninguém. O que você precisa agora é de socorro espiritual. E ele existe, mas só chega para quem admite que está no fundo. Não tem mais espaço para máscaras. Deus não se move por aparência, se move por verdade. E talvez hoje a sua maior força seja reconhecer que está fraco. Porque é exatamente assim que os milagres começam. Sabe aquela sensação de estar cercado, mesmo sozinho? Aquela inquietação que começa no estômago, sobe pelo peito e termina nos olhos, como se fosse choro que não saiu? Isso não é físico, é espiritual. São os sinais. A alma está gritando por socorro. E quanto mais você ignora, mais os sintomas aumentam. Padre Pio dizia que o corpo sente o que a alma não consegue dizer. E é por isso que muita gente está doente sem diagnóstico. Está cansada sem fazer esforço. Está triste sem motivo. Não é psicológico, é espiritual. E se não cuidar agora, o próximo estágio é o colapso. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você já se perguntou por que certos lugares te fazem mal? Porque ao entrar em algumas casas, você sente um peso estranho, uma vontade de sair correndo. Isso também é espiritual. Há lugares contaminados por palavras malditas, por brigas constantes, por mágoas não resolvidas. O ar fica denso, o ambiente se torna opressor. E se você vive num lugar assim, precisa purificar esse espaço, precisa reconsagrar. Padre Pio ensinava que a oração tem o poder de expulsar não apenas o mal externo, mas o que foi convidado para dentro sem perceber. Palavras têm poder, e há casas destruídas por coisas ditas num momento de raiva. Se você sente que sua casa está assim, não espere piorar. Comece agora, não com rituais complicados, mas com a sinceridade de quem quer a presença de Deus de volta. Abra as janelas. Coloque uma música de adoração. Acenda uma vela em nome da paz. E ore. Mesmo com pouca fé, mesmo cansado, porque quando você dá o primeiro passo, o céu envia reforço. O que você não pode fazer é continuar fingindo que está tudo bem, porque não está. E você sabe, esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E se eu te dissesse que você está a um passo de virar a chave? Que tudo que precisa é tomar uma decisão hoje, agora, enquanto ainda há tempo. Você acreditaria? Ou vai deixar para depois? Como fez tantas outras vezes. Padre Pio dizia que a fé que adia é a fé que morre. Porque o tempo espiritual não é como o nosso. As oportunidades são janelas que se abrem por segundos. Se você não entrar, elas se fecham. E quando fecham, não voltam. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem ideia do quanto já sobreviveu? Das batalhas invisíveis que venceu sem perceber? Há livramentos que você só vai entender no céu. Mas até lá, precisa continuar, mesmo que arrastando,
porque há uma promessa sobre sua vida, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele tentou te parar tantas vezes. Mas se você está aqui agora, é porque ainda não acabou. Ainda há fôlego, ainda há um plano. Mas só você pode decidir se vai viver esse plano ou se vai deixar que tudo acabe em silêncio. Você escolhe. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. E ainda que você ache que é tarde demais, que já perdeu todas as chances, que ninguém mais acredita em você, escute bem. Deus ainda acredita. Ele não precisa que os outros vejam valor em você para agir. Ele só precisa que você diga: eu estou aqui. Padre Pio dizia que quando uma alma se apresenta quebrada, Deus não a ignora. Ele a recolhe com cuidado, como quem resgata algo precioso do chão. E talvez você esteja nesse ponto agora, no chão. Mas não por derrota, e sim por preparação. Porque o céu só levanta quem se abaixa primeiro. E a sua hora pode ser agora. Há uma dor que não aparece nos exames, um tipo de cansaço que remédio nenhum cura, uma angústia que só quem carrega sabe o peso. Talvez você esteja vivendo isso. Acorda com o coração acelerado, dorme com pensamentos que não param, sente como se o mundo estivesse apertando de todos os lados. Isso não é normal, isso não é apenas estresse, isso é sinal. Sinal de que sua alma está sendo pressionada. E Padre Pio alertava: antes da graça vem a pressão. É como a dor do parto. A alma está prestes a dar à luz algo novo, mas só se resistir, só se aguentar mais um pouco, e você sabe que está por um fio, que não tem mais paciência, que o desânimo virou rotina. Mas mesmo assim, algo ainda faz você seguir. Sabe o que é isso? É Deus segurando você. Quando você pensa que está sozinho, é Ele que está por trás, sustentando. Por isso, pare agora e pense: será que eu não estou sendo preservado para algo que ainda não entendi? Será que essa dor é a preparação para o que pedi, mas não estava pronto para receber? O que você chamou de atraso pode ser livramento. O que você chamou de fracasso pode ser proteção. Padre Pio dizia que as orações que parecem não ter resposta são as mais perigosas para o inferno, porque elas mostram que você continua mesmo sem recompensa imediata. E essa fé cega, essa fé cansada mas firme, essa é a que move o céu. É essa que abre caminho no meio do impossível, e talvez você esteja mais perto do milagre do que imagina. Mas vai precisar continuar. Não com força, mas com verdade. Só isso. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que o ambiente da sua casa mudou? Que algo invisível parece pesar o ar? Que as brigas aumentaram? Que o cansaço é constante mesmo dormindo? Isso é influência espiritual. Muitas vezes, as portas são abertas por atitudes simples. Uma palavra maldita, uma raiva não resolvida, uma traição guardada, uma promessa quebrada. E o ambiente se contamina. E isso vai crescendo até consumir tudo: alegria, saúde, finanças, relacionamentos. Padre Pio alertava: onde não há oração, há espaço para o mal. E se o mal encontra espaço, ele entra. Simples assim. É por isso que você precisa agir. Precisa reverter. Precisa declarar que sua casa será altar, não campo de guerra. Comece limpando espiritualmente. Ore. Coloque louvor. Leia o Salmo 91 em voz alta. Chame o nome de Jesus em cada cômodo. Peça perdão por tudo o que você mesmo deixou entrar. Seja por fraqueza, por ignorância ou por cansaço. Deus não rejeita um coração sincero. Mas ele também não age onde não é chamado. E se você não chamar agora, pode ser que amanhã não tenha mais forças para isso. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários:
Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você tem sentido um vazio que parece não ter fundo? Como se nada te preenchesse mais. Isso é sede de Deus. E só Ele pode matar essa sede. Você pode tentar 1000 caminhos, pode tentar na bebida, no trabalho, no prazer, nas redes sociais, mas no fim sempre vai voltar para o mesmo ponto. A alma tem sede do que a criou e só se sacia com presença, não com coisas, com presença, a presença dele. Padre Pio dizia que há pessoas que passam a vida inteira com fome, sem saber que estão a um passo da mesa. Não seja mais uma delas. Você ainda tem tempo, mas o tempo não é infinito. O céu está em movimento. Há algo espiritual acontecendo agora. Guerras, doenças, escândalos, catástrofes, tudo está acelerando. E tudo isso estava nas visões de Padre Pio. Ele falava de um tempo onde o espiritual iria se manifestar com tanta força que até os mais céticos teriam que escolher um lado. Esse tempo chegou. Não é mais questão de se, é quando. E quando tudo começar a cair, não haverá mais tempo para arrependimentos rápidos. Só resistirá quem já estiver firmado. Padre Pio alertava para os últimos dias da misericórdia, onde Deus ainda estende a mão, ainda chama, ainda envia sinais. Mas que logo viriam os dias da justiça. E a justiça de Deus não falha. Ela não pergunta se você estava ocupado. Ela pesa o coração, e só permanecerá de pé quem tiver verdade ali dentro. Hoje ainda é dia de misericórdia, mas ninguém sabe até quando. E se você sente que esse vídeo está mexendo com você, é porque Deus está te alcançando no último momento. Não endureça mais. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois, escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Se você conheceu a dor da perda, sabe o que significa um silêncio que grita. Um lugar na mesa que não se preenche mais, um cheiro que ainda mora nos cômodos, uma lembrança que corta. Padre Pio dizia que o luto verdadeiro não é pela morte do corpo, mas pela ausência do amor. E muitos estão vivos, mas mortos por dentro, de tanto guardar dor, de tanto fingir força. Talvez você seja um deles, e talvez hoje seja o dia de parar de carregar isso sozinho. Você não precisa mais. Não precisa manter a pose. Não precisa parecer invencível. Só precisa se permitir sentir, chorar, orar, pedir, gritar se for preciso, porque o céu responde o clamor, não a performance. E quando uma alma quebrada se levanta com fé, o inferno treme. Hoje você pode ser essa alma, a que decide, mesmo ferida, confiar de novo. O livro está no comentário, mas só para quem tem fé e urgência. Poucas unidades. Se sua alma está gritando por um milagre hoje, esse chamado é para você. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você ainda está aqui, e isso por si só já diz muito. Mostra que existe algo aí dentro de você que se recusa a desistir, que ainda quer entender o porquê de tanta dor, de tanto silêncio, de tanta espera. E talvez ninguém tenha te explicado com clareza, mas existe uma guerra invisível acontecendo agora, nesse exato momento. E ela não é entre países, ideologias ou religiões. É por almas, pela sua alma. Padre Pio dizia: quando não sentimos mais a guerra, é porque estamos perdendo. Então, se você sente esse incômodo, essa inquietação, esse peso no ar, parabéns. Você ainda está vivo por dentro, ainda está lutando, mas essa luta não é leve. Ela dói, ela cansa, e muitos já desistiram. Muitos jogaram fora a fé como quem joga fora um copo quebrado, sem saber que Deus conserta até o que parece irreparável. Talvez você esteja nesse ponto, com a fé rachada, o coração partido, a esperança em pedaços, e mesmo assim está aqui. Isso é resistência, isso é coragem,
Isso é o tipo de fé que o céu honra, não a fé dos perfeitos, mas a fé dos sobreviventes. E você sim é um sobrevivente da dor, da solidão, das dúvidas, dos seus próprios pensamentos. E agora precisa decidir o que vai fazer com tudo isso. Você tem sentido que algo vai acontecer? Que está tudo muito estranho, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes de uma explosão. Essa sensação não é à toa. É um alarme espiritual. É o céu avisando que o tempo está se fechando. Padre Pio disse que viria um dia em que o espiritual se tornaria visível, e muitos veriam, mas já seria tarde. Você está tendo a chance de ver antes da escuridão tomar conta, antes da fé se tornar escassa, antes da dor bater à porta da sua casa. Mas essa chance é breve, e pode ser a última. Não ache que isso é apenas mais um vídeo. Isso é aviso, isso é chamado. E os chamados divinos não se repetem sem consequência. Você pode ignorar, pode fechar essa janela, pode tentar esquecer. Mas a verdade vai te perseguir. Vai aparecer nos sonhos, nos momentos de silêncio, nas lágrimas inesperadas. Porque uma vez que a alma é tocada pela verdade, ela nunca mais consegue descansar na mentira. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E se eu te dissesse que o que está acontecendo com você agora é uma preparação para algo maior? Que toda essa dor não é em vão? Que Deus está permitindo o aperto para mostrar que só Ele pode alargar? Padre Pio dizia que a dor é a linguagem secreta entre a alma e Deus, e que quem aprende a ouvir nunca mais vive perdido. O problema é que a maioria foge da dor, e com isso foge da resposta. Porque a resposta quase nunca vem no conforto. Ela vem no vale, na perda, na queda. E se você está caído agora, entenda: está exatamente no ponto certo para ouvir o que precisa. Você tem orado por mudança, mas a mudança ainda não veio. E talvez você pense que Deus te esqueceu. Mas, e se a mudança estiver esperando você mudar primeiro? Mudar a forma de orar, mudar o foco, mudar o interior. Porque o milagre vem de fora para dentro, mas a preparação vem de dentro para fora. Padre Pio ensinava que o maior impedimento de um milagre é o orgulho escondido no eu mereço. Milagre não se merece. Se vive, se espera. Se recebe com humildade, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você está cansado de promessas, de palavras bonitas, de gente dizendo que tudo vai melhorar. Mas nada muda. Eu sei. E Padre Pio também sabia. Por isso ele falava pouco e orava muito. Porque quando a alma está cansada de discursos, só um toque espiritual verdadeiro pode restaurar. E hoje, esse toque está aqui. Se você conseguir silenciar o barulho dentro de você, vai perceber, vai sentir, vai entender. A paz que vem agora não é normal. É um aviso, um consolo, um abraço do céu na alma que quase desistiu. E não pense que é exagero. Há pessoas agora, enquanto você ouve isso, que estão escrevendo cartas de despedida, pensando em sumir, em desistir. Mas por algum motivo, esse vídeo apareceu no caminho, porque Deus ainda está resgatando, ainda está salvando, ainda está chamando, mas os últimos serão poucos. E você precisa decidir se vai ser um deles. Não dá mais para ficar em cima do muro. O muro já caiu. Ou você entra na presença de Deus agora, ou será engolido pelo caos que já começou. Você já sentiu que está vivendo no automático? Que tudo perdeu a cor? Que acorda e dorme como quem só cumpre um ciclo sem sentido? Isso é morte espiritual. E é mais comum do que se imagina. Milhares vivem assim, com o corpo presente, mas a alma vagando, perdida, entorpecida, apática. Mas ainda há tempo de acordar, de respirar fundo e dizer:
Eu quero voltar a sentir. E quando você diz isso com verdade, Deus ouve. Porque Ele nunca deixou de estar por perto. Você é que se afastou sem perceber. Mas Ele está a um passo. Sempre esteve. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Você sente que ninguém te entende? Que as pessoas ao seu redor acham que você está exagerando? Que sua dor é drama? Isso também é parte da batalha. Porque o inimigo tenta te isolar emocionalmente para que você desista sem ninguém perceber. Mas não é drama, é espiritual. E Padre Pio dizia que a maior arma do mal é convencer os justos de que estão sozinhos. Não estão. Você não está. Esse vídeo é a prova de que Deus ainda está enviando reforço para quem clama em silêncio. E mesmo que tudo ao seu redor diga que não tem mais jeito, ouça, tem. Sempre tem, mas você precisa escolher. Agora, o céu está observando a sua reação nesse exato momento, e não haverá desculpas no futuro, porque a verdade foi dita, o caminho foi mostrado, a presença foi oferecida, e o milagre está mais perto do que você imagina. Mas só será liberado quando você fizer o que nunca fez, se render de verdade. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você está pulsando. Algo que talvez nem saiba explicar, mas sente. Uma mistura de angústia e esperança, medo e fé, como se sua alma estivesse dizendo, não vá ainda, você precisa ouvir mais. E precisa mesmo, porque o que está acontecendo agora, nesse exato momento, é um processo espiritual de abertura. Padre Pio dizia que certas verdades só podem ser absorvidas quando a alma é quebrada o suficiente para receber. E se sua alma está quebrada hoje, então esse é o momento. O momento em que o céu fala direto ao seu espírito, há coisas que você nunca contou para ninguém. Pensamentos escuros, vontades que te assustaram, momentos em que você pensou em sumir e ninguém percebeu. Você fingiu tão bem que todos pensaram que estava forte, mas por dentro estava gritando, e hoje, talvez sem entender como, você chegou aqui, a essa mensagem, a esse momento. Isso não é acaso, isso é resposta. É como o Padre Pio dizia, Deus não chama os preparados, Ele prepara os que respondem ao chamado. E você, ao chegar até aqui, já respondeu. Agora, precisa decidir o que fazer com isso. Você sente que tudo na sua vida virou peso, que até o que era bom ficou estranho, como se sua casa estivesse mais fria, sua rotina mais vazia, suas conversas mais rasas. Isso é sintoma espiritual. É a vida te mostrando que algo maior está te chamando e você não pode mais ignorar. Porque ignorar agora não é mais inocência, é risco. Padre Pio alertava que o tempo da decisão chegaria tão silencioso que muitos deixariam passar sem perceber e só notariam quando fosse tarde demais. Por isso, pare agora. Sinta, perceba. Algo está sendo derramado sobre você, uma unção, uma presença, um chamado. Não corra disso. Se você tem enfrentado lutas que ninguém entende, se seus dias parecem todos iguais, se até suas orações parecem vazias, isso não é falta de fé, é excesso de guerra espiritual. Padre Pio dizia que as maiores batalhas acontecem dentro de nós e que quem vence o próprio interior, vence o mundo. Então não se culpe por estar cansado, não se condene por querer desistir. Reconheça que está em guerra e decida continuar, não por força, mas por fé. Porque a fé verdadeira não é a que tudo conquista, é a que tudo suporta. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já pensou quantas vezes foi livrado sem saber, aquela vez que perdeu um ônibus e ficou irritado?
Mas minutos depois descobriu que houve um acidente, aquela ligação que não atendeu, aquela viagem que foi cancelada. Isso tudo foi livramento, e você não percebeu, porque Deus age nos bastidores. E Padre Pio sempre dizia: o maior milagre é aquele que você nunca viu, mas que salvou sua vida. Talvez hoje você esteja sendo salvo de algo invisível, de uma escolha errada, de uma dor maior, de um fim trágico. Mas só se você escolher ouvir, só se você parar de ignorar o que está sentindo aí dentro. Há alguém que precisa ouvir isso. O problema não é com você, é espiritual. Você está sendo cercado porque carrega algo raro, uma força que o mal quer neutralizar. Um chamado que o céu quer ativar. E o campo de batalha é seu coração. Se o inimigo conseguir endurecer sua fé, ele ganha. Mas se você resistir, mesmo em pedaços, o céu se move. E você não imagina o que está sendo preparado para você do outro lado dessa dor. É grande, é sobrenatural, mas só será entregue a quem não desistir no meio do processo. E você está exatamente no meio. Padre Pio via tudo isso antes. Suas visões não eram fábulas. Ele alertou sobre um tempo de fé rara, de almas cansadas, de igrejas frias, e disse que só os marcados pela verdade resistiriam. Marcados não, com cruzes visíveis, mas com cicatrizes espirituais. E você sabe do que estou falando, porque você tem essas cicatrizes. E mesmo ferido, você está aqui. E isso, por si só, já é um milagre. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E agora eu preciso te dizer algo com todo o amor, mas também com toda a firmeza. Não dá mais para adiar. Se você chegou até aqui, é porque essa é sua última chamada antes da próxima queda. E se cair de novo, talvez não tenha força para levantar, não por falta de fé, mas por esgotamento. O espiritual cansa o corpo, e muitos já estão colapsando por não entenderem isso. Estão tomando remédios para a dor da alma, estão fugindo de si mesmos, estão escondendo lágrimas em sorrisos forçados. Mas nada disso resolve. Só uma decisão muda tudo. A decisão de se render, de dizer: eu não quero mais viver assim. Padre Pio dizia que o inferno treme quando uma alma cansada decide confiar mais uma vez. E hoje, esse pode ser o seu momento. O momento em que, mesmo sem entender tudo, você escolhe acreditar. Mesmo com medo, você escolhe tentar. Mesmo sem forças, você escolhe orar. E se fizer isso agora, algo vai mudar. Não porque você merece, mas porque Deus honra a sinceridade. E você tem sido sincero, muito mais do que imagina. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. E se até aqui você ficou, é porque sua alma estava com sede. E agora, ela está sendo preenchida. Pode não parecer ainda, pode não ser visível, mas você vai perceber, nas próximas horas, nas próximas noites, algo vai mudar. Uma paz que você não sente há anos, uma leveza no peito, um sono profundo, um reencontro com você mesmo. Isso é o começo da resposta. E Padre Pio sempre dizia: o começo da graça é o alívio que antecede o milagre. Então fique em paz. Tudo o que você ouviu aqui não foi em vão, foi plantado. E Deus é fiel para fazer florescer no tempo certo. Mas agora você precisa seguir, não sozinho, com fé, com vigilância, com oração, com decisão e com o coração aberto, porque a maior cura começa quando o coração para de resistir. Deixe nos comentários: Deus é fiel. Eu creio. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. O que você sente agora é real.
e vai passar. O que você carrega agora é pesado, mas não vai durar. Deus tem algo para você e já está chegando. Basta continuar, basta não desistir. O pior já passou, o novo começa agora. Mas só se você crer. E se você chegou até aqui, é porque sua alma já entendeu o recado. Agora prepare-se, porque no próximo vídeo, revelações ainda mais profundas serão expostas. O que Padre Pio viu sobre o fim dos tempos ainda não foi contado por completo. Aperte o coração, fique atento. O próximo vídeo pode ser o mais importante da sua vida. Nos vemos lá. Que Deus te abençoe e que Padre Pio interceda por você, sempre.